Fala, tropinha, beleza? No vídeo de hoje vou te dar dicas a como não enjoar da sua carreira no Soccer Manager 2025. Esse vídeo aqui é imprescindível, rapaziada, vale muito a pena você ficar até o final. Eu vou te dar dicas, né, pra você não ficar enjoado das suas carreiras. Então fica até o final, deixa o likezão aí, se inscreve no canal e também ativa o sininho de notificações. Então, rapaziada, vou trazer um vídeo aqui bem completo pra vocês, né, dando dicas de como não enjoar na sua carreira, no seu modo carreira aí com o seu time no SM25. Com certeza, né, em algum momento vocês já enjoaram da carreira, começaram ali uma carreira bem rápido, animado com alguma coisa e depois fez as contratações e não continuou, rapaziada. Logo já terminou a carreira, deixou de lado, já foi criar em outro time. Com certeza a sua grande animação é fazer as contratações e logo após que você faz as contratações, você simplesmente não tem mais vontade de jogar. Mas calma que nesse vídeo eu tenho a solução para vocês, fique até o final. Então, rapaziada, muitos de vocês vêm aqui nos vídeos e comentam: indica aí um time para eu começar no modo carreira, indica um time. E mano, se fosse tão fácil assim eu falava, mas não é uma missão nada fácil, porque em nenhum momento você disse qual a característica desse time, se é um time forte, time fraco, time médio. Você não disse pra mim nenhuma especificação do time que você quer começar, então não tem como eu indicar o time assim no aleatório, no branco, né? Totalmente sem nenhum embasamento pra você começar. Então, primeiramente, mano, você tem que dizer qual time que você quer começar, se é time forte, time fraco, um time mediano, um time rico, time sem dinheiro, e assim vai pra eu poder começar a ter uma ideia do que falar, né? Qual time indicar pra você começar uma carreira. Mas enfim, nesse vídeo aqui eu vou clarear a mente de vocês aí para possíveis modo carreiras que vocês vão fazer aqui no SM 2025. Então, primeiramente, cara, eu tenho aqui alguns tipos de carreiras que vocês podem fazer. E a primeira delas, muito conhecida, que é a Reconstruindo. Times que já foram grandes, né? E que hoje estão no sufoco. Exemplo, Manchester United, Milan. Esses times aí que já foram grandes, né? Num passado recente e que agora não estão na altura assim. Então é bom você fazer reconstruindo com esse time, né? Provavelmente você já fez, mas para quem não fez é muito bom recomeçar, fazer esse reconstruindo aí e colocar esses times no topo novamente. Não só com esses dois times, né, rapaziada? Tem um Corinthians aí no Brasil também, São Paulo, que não tem muito tempo, que não ganha um título importante assim, internacional. Recentemente ganhou a Copa do Brasil, mas internacionalmente faz muito tempo. E assim vai em vários outros países também. Até mesmo o Barcelona na Europa, que é um time forte, time rico, mas que tem muito tempo que não tá no alto cenário aí da Europa. O segundo tipo de carreira que você pode fazer aqui é o construindo, rapaziada. São times com histórias não tão conhecidas e levar até a glória. Como, por exemplo, os times que acabaram de subir para a primeira divisão, como o Como da Itália, times pequenos da Inglaterra que estão na Premier League, times que não tem tanta relevância assim, rapaziada, e que sim, você vai construir a história deles aí nesse presente do SM25. No agora, a história dele não foi grande no passado e vai começar a ser grande daqui para frente, do presente para o futuro. Então você pode fazer esse tipo de moto carreira aí com vários times, tem vários times que você pode ter ideia para fazer um construindo mesmo, né, aqui no Soccer Manager 2025. O terceiro tipo de carreira é o Elite, mano, uma ideia muito boa também para você começar, que é começar em times grandes e manter a hegemonia. E é isso que você vai fazer, você vai continuar vencendo, você vai continuar contratando grandes jogadores para manter a hegemonia aí desses times em seus respectivos países. No Brasil também você pode fazer com Palmeiras, com Flamengo, que são times ali que estão no topo para manter a hegemonia aí no seu país. E o quarto e último tipo de carreira que você pode fazer no SM25 é o modo de ascensão. Como seria isso? Vou explicar para vocês, ó. Definir um objetivo na temporada, logo após concluir esse objetivo, mudar para outra equipe. Ah, mas como assim? Explica melhor isso aí. Por exemplo, você começa na Espanha, você começa no Vila Real da Espanha, e a missão daquela carreira na primeira temporada é chegar a uma competição europeia. Aí você vai, joga, contrata, joga bastante e consegue concluir esse objetivo na primeira temporada. Concluir o objetivo, cara, você já muda para outra equipe. Pode ser uma equipe maior ou uma equipe menor, e aí você vai decidir o próximo objetivo da próxima temporada em outro time. Aí vamos supor que você, sei lá, se transferiu pro City, cara, e o City é um time rico, é um time forte, é um time bom, e o objetivo daquela carreira na segunda temporada é manter a hegemonia, como já falei para vocês aqui nos tipos de carreira. O grande objetivo é ganhar, conquistar tudo em uma temporada com o City. Você tem que ganhar Champions League, as Copas da Inglaterra,
também ganhar a Premier League, para o objetivo ser concluído. Aí vamos supor que você conseguiu fazer tudo isso com o City, ganhar todos os títulos que está disputando com o Manchester City nessa segunda temporada dessa carreira. Na terceira temporada você já vai sair do City e vai para outra equipe, rapaziada. Vamos supor que seja uma equipe fraca, por exemplo, uma equipe de segunda divisão da França. E o objetivo dessa vez é ser campeão da segunda divisão, levar o time até a primeira divisão. Aí você pode ficar mais temporadas ou então mudar mesmo, né, como eu tô falando para vocês, a cada temporada mudar de time e colocar um objetivo específico. Concluir esse objetivo, sai fora do time e vai para outro. Então são várias dicas de carreira, cara, que você pode fazer aqui no SM25 para não estar enjoando em nenhum momento do seu save. Então já falei 4 tipos de carreira para você fazer para não enjoar jamais. Vamos agora para algumas observações para você fazer no seu modo carreira para ficar um pouco mais realista, um pouco mais imersivo. E um exemplo que eu dou é documentar a sua carreira no grupo do WhatsApp, rapaziada. Todo mundo sabe aí que eu tenho um grupo no WhatsApp, o link tá aí embaixo na descrição. Se você quiser entrar, entra lá, eu vou te aceitar. E aí você pode explicar toda a sua carreira lá no grupo, né? Fazer essa interação com os outros membros, que é muito legal. Você vai acabar não enjoando tão rápido o seu modo carreira, porque aquilo ali vai te motivar cada vez mais a trazer os conteúdos dentro do grupo. Tudo que acontecer na sua carreira, você vai querer mostrar pro pessoal lá, e isso aí vai causar interação, vai causar engajamento na sua própria cabeça, e você não vai ficar tão enjoado daquele save. Você vai querer mais e mais para mostrar para as pessoas. Ou também documentar a sua carreira lá no grupo do WhatsApp. Como eu falei, entra lá, o link está embaixo na descrição. Mas antes disso tudo, antes de você definir qual tipo de carreira você vai fazer, antes de decidir ou não se vai documentar no WhatsApp, você deve sempre, cara, antes pesquisar sobre o time que você vai começar. É importante demais você pesquisar a história do time, pesquisar quais títulos ele já conquistou, quais títulos faltam, né, para completar a sua galeria de troféu, para você possivelmente conquistar ao longo da carreira. E assim vai pesquisar quem são os ídolos daquele time, os maiores artilheiros. Todas essas estatísticas é sempre bom você pesquisar antes para tornar, né, aquele save, aquele modo carreira mais realista e mais imersivo. E aí você pode colocar objetivos dentro disso, né, tornar um jogador o maior artilheiro daquele time dentro do seu save, como por exemplo o centroavante, e assim vai, rapaziada. O maior assistente, né, daquele time, daquele modo carreira na história do time. São inúmeras ideias, cara, que você pode ter aí ao longo do seu save, do seu modo carreira, para você jamais ficar enjoado. Como por exemplo, tem também o Ajax, mano, que é um time tradicional da Holanda hoje em dia. Tá em baixa, né, desde 2020, 2019 ali, naquela temporada que perdeu a semifinal pro Tottenham, que não aparece tanto assim na UEFA Champions League. Você pode começar no Ajax, contratar jogadores jovens e vender mais caro ao longo do tempo para times fortes. É a característica do time mesmo, né, rapaziada? A característica do Ajax é contratar jogadores jovens de ligas alternativas ao redor do mundo, como por exemplo Equador, Estados Unidos, Finlândia, até do Brasil mesmo, né, com o Antony, rapaziada, que saiu do São Paulo e foi pro Ajax, ficou lá por alguns anos e foi vendido para o Manchester United por uma grana muito alta. Então esse é o papel desse time, rapaziada. Você tem que observar aí qual é a função daquele time, qual o tipo de contratação ele faz, para fazer igual, né, na vida real, exportar jogadores jovens, contratar jogadores jovens. Você pode fazer também o modo carreira focando em jogadores da base, por exemplo, um time que revela muito jogador, é mestre em fazer isso. Você pode evoluir muito bem a academia do seu time para achar grandes jogadores que têm um potencial muito alto, para evoluir eles e vender mais caro no futuro. Cara, tem muitas ideias que você pode fazer aí no seu modo carreira para não ficar enjoado. E, por exemplo, se você começa bastante as suas carreiras em times da primeira divisão, você pode mudar isso. Você pode começar agora em times da segunda divisão para mudar um pouco, né? Ser diferente para você, ter um pouco mais de realismo, tudo mais, ter um pouco mais difícil, vamos dizer assim, para você não ficar tão enjoado, né? Como se você sempre começa na primeira divisão, você vai mudar um pouco e agora vai começar na segunda divisão. E vice-versa também. Se você começa em times da segunda divisão, você pode fazer o contrário, começar agora em times da primeira divisão e fazer esses tipos de carreira que eu acabei de falar para vocês ao longo do vídeo. E se você tá cansado dos dois, né, começar em times grandes da primeira divisão ou times medianos da segunda divisão, como por exemplo na Inglaterra, na Espanha, times tradicionais, você pode fazer, cara, modo carreira em ligas alternativas, o que é muito bom, rapaziada. Eu sempre tenho
vontade também de fazer modo carreiras em ligas alternativas, quando estou jogando aqui no off, mas quase nunca tenho tempo. Então eu dou essa dica pra você, mano. Faça modo carreira em ligas alternativas. Sai aí do top 6 da Europa, sai do Brasil, que possivelmente são países que você sempre começa no seu modo carreira e vai fazer carreira em outros times, né? Como eu falei, em ligas alternativas. Como, por exemplo, na Bélgica, na Dinamarca, na Turquia também, rapaziada, no Uruguai. Cara, vem diversas ligas aí pra você fazer no SM25, fugindo, né, do mesmo, fugindo ali de quase todas, sempre você faz. Então é bastante importante você começar a fazer também modo carreira em ligas alternativas, e é muito bom contratar vários jogadores, focar na zona do clube, na academia, revelar jogadores, contratar regens, jogadores jovens que tenha, né, um potencial muito alto. Outra dica muito importante que eu dou pra vocês, cara, é não contratar sempre os mesmos jogadores. Diversificar um pouco, né, rapaziada? Por exemplo, você começa no Real Madrid e sempre contrata, sei lá, o Odegaard pro Real Madrid. Aí você vai pra outro save e contrata o Odegaard mesmo no Manchester City. Aí você vai pro Chelsea e contrata o Odegaard de novo. Isso em save diferente, cara. É sempre bom você não contratar sempre o mesmo jogador. Por exemplo, fez uma carreira no Flamengo, contratou, sei lá, o Neymar pro Flamengo. Aí você vai pro São Paulo, você não pode mais contratar o Neymar durante um tempo, né, rapaziada? Fica um tempo ali sem poder contratar ele em nenhum time, em nenhuma carreira que você for fazer. Como se o jogador tivesse banido ali de você contratar, como se aquele jogador não existisse pra você. E assim vai. Contratou um jogador no modo carreira, no próximo você não pode contratar ele mais. Às vezes até eu mesmo faço isso, rapaziada, aqui nos vídeos, né, do modo carreira, reconstruindo tudo mais, pra não ficar tão enjoativo assim. Como, por exemplo, lá no SM24, o Endrick e o Vitor Roque, acho que na segunda ou na terceira temporada, eles sempre ficavam sem contrato no SM 2024. Então, mano, todo mundo contratava eles, os dois, né, aproveitavam que ele estava sem contrato, são jogadores caros e têm um potencial muito alto no SM24, ia lá e toda a carreira contratava ele. Os dois, né, na verdade, o Endrick e o Vitor Roque. Quem nunca fez isso? Bota aí embaixo nos comentários se você já contratou o Endrick e o Vitor Roque no SM24. Eu mesmo já fiz isso muitas vezes, mas é mais uma dica que eu dou pra vocês, né, não contratar o mesmo jogador toda hora no seu modo carreira. Você pode também criar desafios, né, na sua carreira, como por exemplo, ganhar o UEFA Champions League com o Paris FC, primeiro que o Paris Saint-Germain. O Paris FC é um time muito fraco, né, muito inferior ao PSG da França, então você pode criar esse desafio, que é ganhar a Champions primeiro que eles. E isso é só um exemplo, você pode manter essa ideia por vários continentes, vários países também, só mudando, né, a equipe que você for escolher. E nem tudo também se baseia só em título, você pode pensar também em tornar uma equipe como uma potência financeira. Mesmo que você não ganhe tantos títulos assim, que no SM25 é algo inevitável, né? Se você ganhar bastante dinheiro é porque você tá ganhando título, e ganhando mais títulos você vai ganhar mais dinheiro. Então uma coisa tá ligada à outra no SM25. Mas dá sim, tem como você fazer essas duas coisas separadas. Pegar um time como, por exemplo, sei lá, o Everton da Inglaterra e tornar esse time uma potência mundial financeira, um time muito rico, sem nenhuma ajuda de investimento de patrocinador, sem usar o cash token no SM25, sem nada, na raça ali mesmo, né, só contratando jogadores, vendendo jogadores, ganhando títulos, como eu acabei de falar pra vocês, pra tornar aquela equipe uma potência mundial financeira. E a última dica que eu dou pra vocês é aceitar o resultado. Mesmo você perdendo ali ao longo da sua carreira, ao longo dos jogos, perder um título muito importante que faria total diferença ali na sua temporada, na sua carreira. Se você perder, você não pode fechar o jogo, reiniciar o jogo, rapaziada. Isso aí é muito ruim. Você deve sempre aceitar aí o resultado que o SM te deu, mesmo se for derrotado. Então isso é muito importante também, senão, claro, você vai acabar enjoando uma hora de tanto vencer no SM25 e vai vir aqui nos comentários falar que o jogo tá muito fácil. Então você deve sempre aceitar o resultado do Soccer Manager 2025. Mas é isso aí, rapaziada. Esse foi o vídeo, trouxe pra vocês aí algumas dicas de como não enjoar no SM25 da sua carreira, do seu save. Espero ter ajudado. Se você tiver alguma sugestão pra esse vídeo, bota aí embaixo nos comentários, né? Outras dicas que eu não falei aqui pra você não enjoar no modo carreira. E claro, ainda te dei dicas de time pra você começar no SM25. Se você gostou, deixa o likezão, fortalece, se inscreve no canal e ativa também o sininho de notificações. Na tela final vou deixar mais 2 vídeos pra você assistir, passa lá. Então é isso aí, família, eu ficando por aqui, até a próxima, valeu, fui, tamo junto, é nóis!